A presença da minha mãe é pesada para mim. Foi o que uma amiga minha disse durante uma conversa. Você já sentiu isso? Vem comigo! Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal, onde eu tenho compartilhado muitos conteúdos para auxiliar você no seu desenvolvimento pessoal, emocional, para que possa desfrutar de uma relação cada vez mais respeitosa consigo, com seu filho e também com os seus pais. Quando nós passamos a nos desenvolver, a vivenciar esse processo de transformação, além de observar o nosso comportamento, nós nos tornamos fiscais do comportamento alheio. Então precisamos tomar muito cuidado para não exigir do outro aquilo que ele ainda não é capaz de ver, de transformar, ok? O que acontece? Antes, aquilo não fazia muita diferença para você. Mas quando você começa a estudar sobre comunicação, sobre gestão emocional, você começa a perceber o comportamento do outro e aquilo salta aos seus olhos. Assim como está acontecendo nesse momento com essa amiga que compartilhou, abriu o coração comigo, eu vivenciei isso com a minha mãe. E justamente eu estava lá estudando sobre formas de me comunicar, de me expressar. E então ver ela falando com o meu padrasto do jeito que ela falava, tratando ele daquele jeito, me irritava de uma forma que você não tem noção. Mas não somente por isso, mas também por ver o quanto eu ainda me parecia com ela. O quanto eu também falava daquela forma com o Lucas, que era algo que eu rejeitava. Eu não queria ser daquele jeito, eu não queria me expressar daquele jeito, mas de alguma forma eu ainda estava enraizada naquele sistema e reproduzia naturalmente. Era preciso um esforço muito grande para fazer diferente. Inclusive, fica um alerta para você. No momento que você começa a se transformar, a se desenvolver, você vai se deparar com esses desafios. E o importante é perseverar em todos os aspectos. Então, aquele comportamento dela passou a estar no meu radar. Como quando você vai comprar um carro e aí você está escolhendo o modelo do carro, de repente você escolhe o modelo, vai ser esse aqui, e aí você anda pela cidade e só vê esse modelo, e aquilo te atrai. Por quê? Porque o seu cérebro está focado naquele carro, naquele modelo de carro. E nas nossas relações, mesmo formato. Eu estava focada na minha comunicação e melhorar a minha comunicação, então o meu radar só ia para isso. Comunicação da minha mãe, a comunicação da minha irmã, a comunicação do meu marido. A gente fica procurando, a gente fica se conectando, porque é um assunto que nos interessa. É um movimento que você deseja transformar. E não só isso, ela ainda me tratava de um jeito desrespeitoso. Desde a criação, sempre muitas críticas, né? Pontuando isso, pontuando aquilo, enfim. Já te conto o final dessa história e ele é bom. Pois bem, ser transformada é maravilhoso, mas nós não podemos transformar os outros, a não ser que eles queiram. E há 3 ou 4 anos atrás, a minha mãe não estava pronta ainda. Ela não estava pronta para olhar para isso, para enxergar esses pontos que ainda eram ruins para ela, para os relacionamentos dela. E sim, eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo para acordar, para despertar, para enxergar esses pontos cegos. Tá, Suelen, mas e enquanto essa mudança não acontece, o que é que eu faço
para lidar com a minha mãe. Eu vou te contar o que eu fiz, mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Então vamos lá, estava analisando como é que eu lidei com tudo isso, fiz uma listinha aqui. E o primeiro passo é aceitar a sua mãe. Inclusive tem um vídeo aqui ou aqui sobre aceitar os pais, honrar os pais. A verdade é que ela está se comportando daquele jeito. Não é que aquilo é uma sentença sobre ela. Não é que ela é daquele jeito. Ela só está se comportando daquele jeito. Então eu aceito o momento dela, eu aceito a história dela, eu aceito ela, certo? Eu aceito. Ok? Quando eu aceito, eu não fico tentando mudar forçadamente. Não, eu aceito. Outro ponto, eu evitava o julgamento. Então, eu observava aquele comportamento desrespeitoso, seja na comunicação ou qualquer outro comportamento, e eu não ficava julgando. Nossa, olha como ela está sendo desrespeitosa. Nossa, para que falar desse jeito? Eu evitava, entende? Expressar verbalmente de modo algum, mas eu tirava aqui da minha mentalidade para não ficar focando nisso, sabe? Eu tentava assim me conectar com a dor dela. O que é que ela está sentindo? Por que ela está se expressando dessa forma? Sabe? Isso é um santo remédio para todas as nossas relações. Um outro ponto, eu me mantive afastada o máximo de tempo que podia. Como eu moro numa cidade distante, então para mim é muito fácil, talvez para você não seja tão fácil assim. Mas eu visitava pouco, né? E algumas vezes eu confesso que eu decidi não visitar a família toda justamente para não passar, não só com ela, né? Enfim, família, mas evitar certos relacionamentos que me prejudicavam de alguma forma. Hoje já não mais, porque hoje eu tenho um novo posicionamento, né? Mas se afastar, sabe? Evitar, se você visita toda semana, talvez deixa um pouquinho mais, 2 semanas, a cada 15 dias, tal, mãe, eu vou aí, tá? Porque não faz bem, tá, sabe? Não faz bem, e aí você fica se torturando naquele cenário ali, ok? Eu sei que esse é mais desafiador, mas sinta aí no seu coração se é possível fazer isso agora. Um outro ponto é, eu focava em influenciá-la pelo exemplo, sabe? Muito mais do que ficar falando coisas. Na verdade, eu evitava falar pouquíssimas coisas, assim. Mas, principalmente, mostrar com a minha vida, com a forma que eu me comunicava com meu esposo ou com as outras pessoas. Olha, tem um jeito mais gentil e até com ela. Eu era mais gentil com ela. Eu fui me tornando mais gentil. Então, é isso. O exemplo arrasta, certo? E um outro ponto é, seja pacienciosa. Eu acredito que esse é o melhor caminho, é entender que ela, no tempo oportuno, ela despertará, ela enxergará aquilo que ela não está enxergando. Seja paciente, tá? E no final desse ano de 2021, né? Eu passei um bom tempo com a minha mãe e voltei para casa e mandei mensagem para ela, sabe? Eu falei, mãe, foi tão gostoso ficar perto da senhora. A senhora está tão agradável, tão bom para conversar, para a gente se abrir. Eu gostei muito de ficar perto da senhora. E aí ela me respondeu toda faceira, cheia de orgulho, assim. Sim, filha, eu tô vendo que eu estou mudando. E nesse último ano ela tem estudado bastante, tem assistido os vídeos do YouTube, tem aprendido a olhar para si, sabe? Esse autoconhecimento, se responsabilizar. Então, eu fico muito grata, eu fico muito feliz, porque no tempo dela, no tempo oportuno, ela procurou esse desenvolvimento, sem eu precisar ficar falando, mãe, você é isso, mãe, você é aquilo. Não precisou. Foi um movimento que espontâneo dela mesma. Eu acredito que o Espírito Santo nos leva para este lugar. Quantos anos eu passei numa escuridão,
não conseguia enxergar essa minha comunicação violenta, não conseguia enxergar esse meu comportamento de modo geral. E graças a Deus o Espírito Santo foi se revelando, foi mostrando, ei, não é por aqui, não é por ali, é por aqui, enfim. Então, seja pacienciosa com o seu processo, com o processo da sua mãe, com o processo do seu filho. E assim, devagarinho, aos pouquinhos, a gente vai chegando nesse lugar de um relacionamento respeitoso, gentil, com todos ao nosso redor. Se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga que precisa. Beijo, tchau, até amanhã!